Capítulo 8. Raízes profundas por causa do chamado. Pastor Edi Viscara, Lavid, Flórida. Quando falamos de raízes, estamos falando das bases que sustentam tudo aquilo que fazemos, aquilo que edificamos ou aquilo que estamos planejando fazer. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Também falamos da origem ou início de algo, e não há como ter raízes profundas e fortes sem ter uma fonte onde fixar e alimentar essas raízes. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo capítulo 1, versículo 3. O que faz com que a árvore tenha fruto no devido tempo, que sua folha não caia e seja próspera, é a fonte, são as correntes de águas. Nossa fonte é Cristo, Ele é nossa fonte inesgotável, e é dele que recebemos correntes de água viva. E é por isso que eu quero falar de uma das coisas que permite que as nossas raízes cresçam, sejam fortes, profundas e prósperas. Nossas raízes começam com um chamado. Todos nós fomos escolhidos pelo amor do Pai e pela sua graça nos chamou para cumprir um propósito eterno, que naturalmente seria impossível cumprir, mas por meio do Espírito Santo podemos fazê-lo. A promessa: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Hebreus capítulo 6, versículo 14. Quando Deus chamou Abraão, havia um desejo no coração dele de abençoá-lo sobremaneira e de vê-lo viver uma vida plena e cumprir nele os seus propósitos. É por isso que vemos uma promessa em Hebreus capítulo 6. Agora é importante mencionar as promessas porque são o sustento de toda a raiz. Crer nas palavras e promessas de Deus fortalece nossa fé. Essa é uma promessa que Deus fez a Abraão e hoje essa promessa é para você. Você crê? Então deixe-me contar algo sobre Abraão. A Bíblia diz que Abraão era um homem próspero, rico, vigoroso, apesar de ser idoso. Era um homem que tinha o favor e respaldo de Deus. Sem dúvidas, Abraão tinha uma vida que qualquer um desejaria viver. O resultado do sucesso de Abraão não tem a ver com seu esforço, talento e muito menos com sua habilidade. O resultado tem a ver com a graça de Deus fluindo na vida de Abraão pela escolha dele diante do chamado de Deus. O Senhor já tinha um plano na vida de Abraão. Ele preparou uma vida plena e abundante para seu servo, cheia de bênçãos que ele não poderia experimentar sem antes responder ao chamado. Da mesma forma, Deus preparou uma vida plena para você, uma vida abundante e próspera, porque a vontade do Senhor é te abençoar. Seu Pai te ama. Ele está te chamando porque quer cumprir os sonhos dele em você. Deus está te chamando. Você já parou para pensar? O Senhor está te chamando todos os dias. Por quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Em primeiro lugar, Ele te chama porque te ama e quer te abençoar. Ele quer cumprir seus propósitos na sua vida. Só que muitas vezes focamos nossa atenção naquilo que queremos ter ou conquistar, nos distraímos com tão pouco, quando Deus quer nos dar muito. Os anos passam, a vida avança e se desvanece dia após dia. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Por isso é importante tomar uma decisão hoje. Sua resposta pode determinar seu futuro. Não há tempo a perder. Nossas maiores oportunidades estão escondidas atrás da decisão que fazemos diante do chamado do Senhor. A prosperidade de Abraão começou naquela noite quando o Senhor o chamou e o convidou para deixar sua casa, terra e família para cumprir um propósito maravilhoso em sua vida. Abraão, de fato, não conhecia onde ele estava entrando, mas escolheu aceitar o chamado, acreditar na promessa de Deus e viver nessa promessa. Dali em diante, ele experimentaria bênçãos atrás de bênçãos. Dele nasceria a nação de Israel e de sua linhagem viria Cristo para nos resgatar. Os caminhos do Senhor.
A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus caminhos são mais altos que os seus. Meus sonhos são maiores que os seus. Então, se Deus te prometeu coisas grandes, por que não aceitar? Quando respondemos ao chamado, entramos nos caminhos do Senhor. Abraão não se ocupou apenas com seus sonhos de ser um bom pastor de ovelhas e, com um pouco de sorte, ter sua própria casa, já que ele ainda morava com seus pais. Mas entrou nos planos, nos sonhos e caminhos de Deus, que são maiores e melhores do que os nossos. Por que as coisas não dão certo como eu planejo? Talvez porque não esteja vivendo os planos de Deus. O filho pródigo. Quais foram os planos do filho pródigo? Certamente seguir seu próprio caminho, menosprezando sua fonte para demonstrar que poderia ter mais sucesso que o pai por seu próprio esforço. Mas o pai não negou a liberdade de escolha. Lamentavelmente, escolheu morar fora da casa do pai, fora dos propósitos e sonhos do pai. Assim é Deus, nosso Pai. Ele respeita a sua escolha de não andar com Ele, de não buscá-lo, de não participar dos planos dele e deixa você fazer seus próprios planos, assim como fez o filho pródigo. Mas depois de passado um tempo, se viu no meio do nada, comendo a comida dos porcos e as suas roupas fedendo a esterco, longe da bênção e a prosperidade que há para todos aqueles que habitam na casa do Pai. Ao falar de prosperidade, não pense somente no financeiro. O filho pródigo vivia sem paz, sem alegria, sem sonhos, sem propósitos, comendo e vivendo aquilo que Deus não tinha preparado para ele. Acorda, Deus está te chamando. Ele quer te abençoar abundantemente, quer prosperar a tua vida em todas as áreas, mas antes disso, Ele precisa de uma escolha sua. Deus tem tanto para você que sua mente limitada não consegue imaginar tudo aquilo que Deus, teu Pai, quer te dar. A Bíblia diz: procurar é a chave nas nossas vidas. Acaso Jesus não falou: aquele que procura, achará? Aquele que bate, se lhe abrirá? Então presta atenção no que você está procurando, porque todas as riquezas do mundo não são nada comparadas com a riqueza do nosso Pai. Como já te falei, tudo se inicia com uma escolha, com a nossa decisão. Quando a Bíblia diz procurem, é porque tem pessoas que não estão fazendo isso. Tudo inicia com a nossa resposta diante do chamado que nos leva a procurar o reino de Deus e a sua justiça. Deus está te chamando para que procures o reino, para reinar em vida. Não existe rei pobre. Atrás de cada rei há riquezas, e aqueles que estão sobre esse reino desfrutam daquilo que o rei tem a oferecer. Ele te promete todas as coisas que você espera. Sonha, pensa. Todas elas virão por ter feito uma escolha. A determinação de ter vindo após ele, por buscá-lo em primeiro lugar. Deus está falando com você. Em verdade, eu te abençoarei abundantemente e te multiplicarei sobremaneira. Ainda quer esta bênção? Faça a escolha hoje de ir atrás, não da bênção, mas daquele que te abençoa. Chamado. Verdadeiramente te abençoarei e multiplicarei sobremaneira. Não há outro jeito de experimentar dessa promessa a não ser acreditando que ela é para você. Quero animá-lo a se apropriar dela. O Espírito de Deus está em ti e você recebeu a unção para cumprir aquilo que você foi chamado. Seu trabalho é crer somente e acreditar nas promessas de Deus, crer naquilo que Deus fará através de você. Muitos não crescem, não são bem-sucedidos, não empreendem, não sonham, porque deixaram de crer que Deus quer que sejam bem-sucedidos e prósperos em todas as coisas. Em poucas palavras, creem que Deus quer e pode, mas não para ele e sim para outras pessoas. Isso é uma mentira de Satanás, porque Deus te ama e Ele te escolheu para te abençoar e prosperar sem limites. Sei que haverá tempos de desistir, de deixar a corrida, mas é ali que precisamos voltar ao início. Deus te ama, te escolheu e pela sua graça te chamou. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu,
mas a graça de Deus comigo. Quando você acredita que foi chamado, tuas raízes crescem, aprofundam e atingem todas as áreas da sua vida. Quanto mais você acredita, mais a graça de Deus flui em você para continuar trabalhando, caminhando e edificando. Imagine comigo por um momento o conflito interior que Paulo deve ter tido para acreditar que foi chamado para ser apóstolo de Cristo depois de ter perseguido a igreja do Senhor. Paulo creu e teve revelação da graça que recebeu, a raiz que sustentaria a grande história do apóstolo Paulo, as igrejas que abriu, as cartas que escreveu, as viagens que fez, a autoridade que tinha e as vidas que ganhou. Tudo isso se esconde atrás de um chamado. Hoje eu estou aqui para reafirmar aquilo que a palavra de Deus já diz que você é. Atrás do chamado de Abraão viriam todas as nações. Ele seria bem-sucedido e próspero. Da mesma maneira, Deus fará com você, porque você é escolhido pelo amor do Pai, chamado pela graça de Deus e capacitado pelo Espírito Santo para criar raízes em todas as áreas da sua vida.